aqui do canal Via Romana, como vão? Eu sou o professor Rafael Queiroz. Saudações. Então, Vladimir Putin conseguiu um novo mandato presidencial através de fraude ou ele obteve uma vitória legítima nas eleições russas? É o que nós vamos discutir aqui hoje. Então, vocês estão vendo aí que a mídia, a imprensa internacional, a imprensa ocidental, tem divulgado que houve fraude nas eleições russas porque Putin teria tirado da jogada os seus principais adversários, sem os quais ele não teria conseguido uma vitória, né? E nós vamos mostrar aqui por A mais B, nesse vídeo, que isso não é verdade. O irônico nisso tudo é ver a mídia praticando uma fake news absurda como essa, e ao mesmo tempo dizendo-se comprometida com o combate às fake news e comprometida também com uma lei que vai criminalizar as fake news, proibir as fake news. Então isso já mostra o risco que nós estamos correndo no Brasil, porque imagina se uma lei dessa passa aqui, né? Esse vídeo aqui que eu estou gravando para vocês seria impossível com uma lei dessas, porque se eu o fizesse, eu estaria preso, acusado de atentar contra o Estado Democrático de Direito por divulgar falsas informações. Ou seja, quem julga se são falsas ou se são verdadeiras informações é a mídia internacional, a imprensa. Então, se a imprensa der o veredito de que é falsa, o juiz também vai bater o martelo e vai me condenar, né, por atentar contra a segurança da democracia. Vejam a que ponto as coisas estão chegando. Mas, deixando isso de lado, vamos explicar aqui para vocês por que é mentira, é fake news, que Putin fraudou as eleições na Rússia. Primeira coisa que a gente tem que pensar, que a gente tem que analisar, raciocinar, refletir, é o seguinte: quem precisa fraudar eleições? É quem está em alta ou quem está em baixa? Quem tem popularidade ou quem é impopular? Quem faz um bom governo ou quem faz um mau governo? Obviamente que quem precisa fraudar eleições é quem faz um mau governo, é quem é impopular, tá? É quem está indo mal das pernas, né, como governante. E nada disso se aplica a Putin, nada disso se aplica à Rússia de Putin, ao governo de Putin. Por quê? Primeiramente, a Rússia, isso é um dado que eu estou trazendo aqui, isso aí vocês podem pesquisar. A Rússia é o país que mais cresce, dos países do G7 é o país que mais cresce. A economia hoje mais pujante, a que está em maior ritmo de crescimento, é a economia russa. Dos países do G7 é a economia russa, né? Por outro lado, todas as sanções que o Ocidente aplicou contra a Rússia, né, foram tiros que saíram pela culatra, ou seja, eles não enfraqueceram a economia russa, tá? Pelo contrário, a Rússia conseguiu se sair muito bem disso e, portanto, o país vai bem, obrigado. Por outro lado, a Rússia não vem tendo derrotas na Ucrânia. A Rússia vem conseguindo seus objetivos. A Rússia hoje já controla o Donbas. 20% da Ucrânia hoje já estão sob controle da Rússia, tá? Então existe um nível de aprovação, de satisfação enorme por parte da população russa em relação a Putin, em relação ao seu presidente, que conseguiu, mesmo no meio de uma guerra, tá, manter a economia pujante, tá, obtendo vitórias contra o mundo inteiro, lutando contra os Estados Unidos, os países da OTAN, etc., mandando armas para a Ucrânia. O cara, mesmo assim, conseguiu ultrapassar todos esses obstáculos, manter a economia forte, crescendo, tá? E o país vitorioso nas suas campanhas, né? Na sua operação de guerra na Ucrânia. Então eu me pergunto, por que ele ia precisar fraudar as eleições? Por que ele ia precisar tirar da jogada os seus adversários? Quem é que teria condições de vencer o Putin nesse contexto? Ninguém ia conseguir vencê-lo. Mesmo que tivesse lá o Navalny, mesmo que tivesse quem quer que seja, né? Não ia ter para ninguém.
Tá? Um outro ponto também interessante é que eles acusam a Rússia de ser antidemocrática, né, de fraudar eleições, de ter um governo autocrático. Mas é engraçado, o Zelensky cancelou as eleições na Ucrânia por motivo de guerra. A Rússia está enfrentando uma guerra também, sozinha, sem apoio de ninguém, bloqueada por todos os lados. Poderia muito bem ter cancelado as eleições alegando, né, lei marcial. Nós estamos sob lei marcial. Não vai ter guerra, não vai ter eleição nesse período, porque estamos em guerra, estamos sob bloqueio, não tem condições de ter eleição. No entanto, ele convocou eleições. O Zelensky que não convocou é democrata, né? É um cara que respeita as instituições. E o Putin não, o Putin é o autocrata, o ditador. Tá? O mais ridículo nessa história toda é que a mesma mídia que fala isso endossa, né, todas essas ações da justiça americana contra o Trump para tirá-lo do pleito eleitoral de 2024. Porque o Biden está com uma impopularidade muito grande, né, está com uma desaprovação muito grande nos Estados Unidos. Ele sabe que se não tirarem o Trump, o Biden não ganha. O Biden só ganha se o Trump não estiver na jogada. Então eles estão tentando, a justiça americana está tentando tirar o Trump da jogada para manter o Biden. O sistema lá nos Estados Unidos prefere o Biden. E a imprensa internacional, né, não chama isso de medida antidemocrática. Quer dizer, usar a justiça para garantir um resultado eleitoral é democrático. E um presidente que manteve o país crescendo economicamente no meio de uma guerra, conseguiu driblar sanções e no meio de tudo isso, enfrentando problemas inclusive com o grupo Wagner e tal, rebeliões, mantém o domínio do Donbas e consegue vitórias, né, contínuas na frente de batalha lá na Ucrânia, na frente de guerra, né, na ofensiva, na operação lá na Ucrânia. Bom, esse cara realmente vai precisar tirar os adversários da jogada, porque senão ele não ganha a eleição. Olha, a hipocrisia da mídia ocidental chegou a um nível de disfarçatez tão grande, a coisa tão descarada, que até um sujeito com 2 neurônios consegue perceber o cunho, né, ideológico dessa narrativa. Então era isso que a gente tinha para dizer aqui hoje, pessoal, nesse vídeo. Um abraço, até a próxima.